Nós somos o grupo 1. Vamos falar sobre as características de materiais condutores. Meu nome é Gustavo Yamanaka, RA 19600. Meu nome é Ana Laura, meu RA é 21223. Meu nome é Andrew, RA 21261. Meu nome é Malaquias, RA 21842. Bom, com a evolução e disseminação dos dispositivos eletrônicos, tornou-se frequente o contato com os elementos conhecidos como condutores ou isolantes elétricos. Essa figura nos mostra o condutor mais usado atualmente, que é o cobre, em diversos modelos, desde cabo elétrico até cabo para telefonia. Esses materiais são caracterizados por suas diversas grandezas, dentre as quais mais se destacam a condutividade, temperatura e a resistividade. A principal característica que define as suas capacidades de conduzir ou resistir à passagem de corrente elétrica é sua estrutura atômica. Ao contrário dos materiais condutores, outros materiais como madeira, papel, plástico oferecem grandes resistências à passagem de corrente elétrica, devido a fracas atrações entre os elétrons e os núcleos. Alguns exemplos mostrados na figura são os isolantes mais utilizados hoje em dia. O primeiro é um isolador de alta tensão, onde os isoladores são polímeros ou vidro. E o segundo é fita isolante, muito utilizado no dia a dia para emendas de cabos elétricos. Os materiais condutores possuem um excesso de elétrons na sua camada de valência, e a ligação entre eles e o núcleo do átomo é significativamente fraca, possibilitando que esses elétrons se movimentam com facilidade pela estrutura do material, se submetidos a um campo elétrico. Na figura 4, representamos esquematicamente e de forma bem simplificada para explicar a estrutura de bandas de energia para as três classes de materiais distintos: isolantes, semicondutores e os condutores. No diagrama da figura 4A, existe uma grande separação entre os limites superior e inferior das bandas de valência e de condução, respectivamente. A aplicação de um campo externo só poderá causar transições para a banda de condução se o campo for razoavelmente intenso. Esses materiais são denominados isolantes. No diagrama da figura B, a separação entre as bandas de valência e de condução é bem menor que aquela ilustrada na A, sendo relativamente mais fácil se produzir elétrons de conduções, e esses materiais são classificados semicondutores. Os semicondutores têm característica de se tornarem isolantes ou condutores, dependendo do campo elétrico em que estão submetidos. Particularmente, o desenvolvimento e aprimoramento destes materiais possibilitaram a evolução da eletrônica do modo em geral. No diagrama da figura C, existe uma faixa de valores de energia que é comum às bandas de valência e de condução. Elétrons tendo energia compreendida nessa faixa de valores podem transitar pelo sólido sob a ação de um campo elétrico externo relativamente fraco, e materiais exibindo esse tipo de estrutura de bandas são denominados condutores. Agora eu vou falar das características dos condutores. A resistividade é de suma importância para escolher o condutor ideal. De acordo com a equação 1, a resistividade depende da resistividade elétrica, do comprimento e da área transversal. Mas a resistividade também varia com a temperatura. Quando a temperatura em um material condutor aumenta, as partículas vibram, interferindo nos movimentos dos elétrons, causando perdas no deslocamento dos elétrons e, consequentemente, aquecimento do corpo condutor, mostrado na figura 5, onde a análise é só feita na parte onde a curva é linear. Entre TA e TB. Para fazer uma emenda ou outro tipo de ligação, as peças metálicas ficam na verdade separadas, qualquer que seja a pressão a que sejam submetidas. Existem alguns contatos perfeitos, onde não existe nenhum gap entre os condutores.
A passagem de energia de uma peça a outra se dá por dois modos: através de uma zona de contato íntimo, ou de condução, ou através de uma zona de disrupção, onde o gradiente de potencial pode alcançar valores altíssimos, muito pouco inferiores à rigidez dielétrica do ar. Para a melhoria da passagem de energia, algumas ligações utilizam solda. Para circuitos eletrônicos, o estanho é o mais usado, pois é muito resistente à corrosão, inerte ao oxigênio em condições ambiente, e um fato muito interessante desse material, em uma temperatura de menos 270 graus Celsius, ele se transforma num supercondutor. É o melhor dos metais para ser fundido, pois sua temperatura de fusão é relativamente baixa em comparação aos outros, que é de 232 graus Celsius. Agora falarei um pouco sobre o mais novo condutor que está sendo desenvolvido, os polímeros condutores. O termo polímero é usado para uma gama muito grande de substância, algumas de ocorrência natural, outros sintéticos. O início do desenvolvimento sintético ocorreu nos meados do século XX. Apenas às vésperas da Segunda Guerra Mundial, esses elementos começaram a ser preparados e seus conceitos começaram a ser estudados. A ideia de juntar a capacidade elétrica dos materiais com a capacidade mecânica dos polímeros veio por volta dos anos 50. A facilidade e o baixo custo de processamento fizeram com que os materiais constituídos de polímeros se tornassem comuns do cotidiano. Após muitos anos sem obter sucesso, na década de 70, exatamente em 1976, foi descoberto por acidente um polímero condutor. Na indústria elétrica, foram utilizados inicialmente como intuito de substituir o isolante à base de papel. Sua grande aceitação aconteceu principalmente por serem materiais leves, de baixo custo e altamente isolantes. Na figura 6, vemos dois exemplos de plásticos condutores. No exemplo número 1, vemos o fechamento de um contato acendendo um LED através do plástico condutor. Na figura 7, podemos ver algumas estruturas de alguns polímeros condutores que estão sendo desenvolvidos. Algumas aplicações para os polímeros são baterias, fabricação de dispositivos eletrônicos, eletrocatalisadores, proteção contra a radiação eletromagnética, sensores, entre muitos outros. O poliacetileno dopado, que é o plástico condutor, foi descoberto como material com condutividade elétrica da mesma ordem de grandeza de alguns metais à temperatura ambiente. O uso de tal material foi prejudicado pela perda de condutividade que ocorria quando estes plásticos à base de carbono eram submetidos ao processo de moldagem. Tal fato se deve porque, ao se tornar um material flexível, criava-se blocos rígidos condutores, mas que não permitiam o fluxo de elétrons entre si. A resposta para esse problema veio utilizando-se uma solução ácida para flexibilizar tais blocos rígidos após sua moldagem. A pesquisa demonstrou que a polianilina pode cumprir bem a função de fiação entre dispositivos eletrônicos, um trabalho hoje feito por fios de cobre. Com a vantagem de ser mais barato e flexível, fatores essenciais para a construção de telas eletrônicas dobráveis ou sensores médicos que devem ser totalmente maleáveis. Hoje, a pesquisa e a produção de plásticos condutores está em alta devidamente às vantagens de ser mais barato e flexível. Obrigado a todos que assistiram nosso trabalho. Espero que tenham gostado do conteúdo apresentado. Muito obrigado.